pedimos a salvação por o nosso presbítero Marcos, para fazer menção da palavra nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. O seu nome seja louvado, Senhor. A graça e a paz, irmãos. Amém. Boa noite. Eu queria deixar só um capítulo. A Epístola aos Romanos, no capítulo 8, já que o tema é em busca do Espírito Santo. Amém? E às vezes o Espírito Santo ele é mal compreendido, irmãos, né? O Espírito Santo ele é uma pessoa, e o Espírito Santo ele se entristece, ele geme, ele ora. E quando você quer conhecer sobre essa pessoa maravilhosa, nós devemos ler o capítulo 8 de Romanos. Para aqueles que não acreditam na pessoa do Espírito Santo, a Epístola aos Romanos, no capítulo 8, ela vai deixar bem claro sobre essa pessoa maravilhosa. Amém? Eu só vou ler esse texto. Eu sei que é um texto grande, mas vamos ler, irmãos. Amém? Porque a palavra por si só ela fala, né, irmãos? Né? Lembra de Esdras? Esdras só estava lendo a palavra e o povo começou a chorar que dava para se ouvir de longe, né? Porque a palavra ela tem um poder por si só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito Santo aqui, porque está com E maiúsculo. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele vai citar mais de 10 vezes, irmãos, sobre o Espírito Santo. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, à semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que quando nós estamos na carne, irmãos, nós não agradamos a Deus de jeito nenhum, irmãos, né? Você pode fazer a obra, você pode pregar, se você estiver na carne, irmãos. Vós, porém, no caso nós, não estamos mais na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, o nosso Espírito, vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, nós devemos não a carne para viver segundo a carne, mas se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito de Deus mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porquanto não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com eles padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Amém? E eu queria só frisar esse versículo 18. Porque para mim, eu tenho por certo, e aqui Paulo ele tinha uma convicção, quando ele fala tenho por certo, ele fala que ele tinha uma convicção.
que as aflições do tempo presente, ou sofrimentos, ou as tribulações, não hão de se comparar com a glória que nós há de se revelar. Tudo isso vai passar, Deus. Tudo isso que nós estamos passando aqui vai passar um dia, porque a glória que há de ser revelada em nós não se compara. Porque a ardente expectação da criatura e a manifestação dos filhos de Deus, ela aguarda. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também na mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós esperando a adoção, a saber, a redenção completa do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. E ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E desta maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Estou terminando, irmãos. E sabemos que todas as coisas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão os conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Amém? Era só essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Estude o capítulo 8 acerca do Espírito Santo, o Paráclitos, né? Amém? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já gostaria de convidar o círculo de oração, cântico de vitória, para nessa noite estar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar a igreja para também se colocar de pé nesse momento, amém? Agradecemos essa oportunidade, saudamos os irmãos com a paz do Senhor novamente, amém? Louvemos ao Senhor juntos. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor.
santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és, santo, 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 santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou pra se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rude cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mas e excelente. Toda a pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação, a fonte de água viva que jorra a vida, o sangue que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és, santo, 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 santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és, santo, 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 santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Aleluia! Oh, meu Deus! Que abriu a porta da eternidade, se entregou pra se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rude cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mas e excelente. Toda a pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação, a fonte de água viva que jorra a vida, o sangue cura que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és, santo, 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 santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és, santo, 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 santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és, santo, 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 santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu já gostaria de convidar o presbítero Fábio, que irá fazer menção da palavra nos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém? Amém.
Logo em seguida, o nosso diácono Gustavo está com a oportunidade para adorar ao Senhor enquanto entregamos o nosso melhor na casa do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Malaquias 3:10. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Amém. Amados, esses dias num sonho, o Senhor, Ele me trouxe assim uma visão em sonho, né? E eu falava para a igreja que Ele me falava que esse é o lugar certo, irmãos, para a gente fazer um voto com Deus, para a gente confiar no que Ele nos traz nas Escrituras e o que Ele pode fazer na nossa vida. Comentei até com o pastor, aí o pastor falou: quando tiver uma oportunidade, você tem que falar, fala, irmão. E foi até no dia daquela reunião de obreiros, né? E hoje o pastor Jefferson me deu a oportunidade, estou trazendo para a igreja, e Deus me falava assim, ó: esse é o lugar certo, para quem às vezes está passando uma dificuldade e quer fazer prova comigo, que a casa do Senhor é o lugar correto, irmãos. Então, faça um voto com Deus, confia no Senhor. Às vezes não é valor, irmãos, é a confiança que temos em Deus. E para mantermos aqui é para manter a porta aberta, é para a gente congregar, para a gente estar junto, ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que faz a diferença, irmãos. Tá bom? Traga essa palavra para os irmãos e as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Som. Louvado seja seu nome, Senhor. Aleluia. Salve a igreja, com a graça e a paz de Jesus, amém? Eu queria pedir que os irmãos se levantassem para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
seja Deus. Eu já gostaria de convidar o presbítero Ademir, que estará orando pelo nosso pastor Emerson, que fará a menção da palavra do Senhor nessa noite. Desde já agradeço a minha rica oportunidade nesta noite, na direção deste culto, em busca do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero pedir para os irmãos se manterem em pé e estender as suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na sua casa. Até aqui o Senhor já tem falado conosco, meu Pai, através dos louvores e das oportunidades. Pai amado, Pai querido, eu sei que o Senhor já colocou uma palavra ao coração do pastor Emerson, do seu servo, Senhor Jesus. Use a vida do seu filho, meu Pai, como o Senhor tem usado todos os pastores que têm passado por esse púlpito, Senhor Jesus. O Senhor tem derramado bênçãos, graça e unção no meio de nós, meu Pai. Continua, meu Deus, continua se fazendo presente, Senhor. Derrama, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, suas bênçãos, Senhor Jesus. O Senhor sabe, meu Pai, o que nós precisamos e nós não sabemos o que nós pedimos, Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai, mesmo que for uma exortação, que é o que nós precisamos, Senhor Jesus. Nós precisamos, Senhor, das correções que o Senhor tem ministrado diante desse púlpito, Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai. Continua, Senhor, usando a vida do seu filho e de todos os pastores que passam por esse altar, meu Pai. Desde já nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor vai proporcionar no meio de nós. Assim seja, amém. As palmas não é do pastor, mas é do nosso Senhor Jesus. Podem se sentar, irmãos. Saudando a igreja do Pai do Senhor. Amém. Vejam nós sentados. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 8 e o versículo 17. Atos 9, 1 a 8 e o versículo 17. Amém, igreja? Amém. Eu leio o versículo 1, a igreja 2, e assim sucessivamente. Eu não sei, eu não sou chorão, não, irmãos. Depois que eu me converti, eu me tornei até um pouco mais frio, se é que pode dizer assim. Eu acredito que Deus, Ele colocou no lugar um pouco da minha alma, que era muito, assim, chorona, melancólica. Mas esse culto hoje, eu estou com vontade de chorar, irmão, isso é verdade. Glória a Deus. Assim, de me derramar mesmo. Se me deixar aqui, eu vou fazer loucura aqui. Eu saí andando num pé só aqui, viu, irmão? Vocês não se escandalizam, não. Pela presença de Deus. Presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus queira que eu consiga passar a palavra do Senhor do jeito que Ele colocou no meu coração. Amém? A Bíblia diz que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta. Então, vamos segurar um pouquinho aqui. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2 da igreja. Dirigiu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se confirmasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse:
E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 17, todos juntos. 1, 2 e 3. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que relata, pode dizer que a maior conversão do Novo Testamento, mas uma das maiores conversão do Novo Testamento, por tudo aquilo que Paulo ele foi para a igreja e o que ele escreveu e deixou para nós até nos dias de hoje. Então a conversão de Saulo em Paulo foi algo assim muito glorioso, foi um derramar de Deus, uma transformação muito grande, da qual nós assim ficamos admirados, né? E o interessante é que às vezes a gente pensa, ao olhar o texto, em uma página está ali um assassino, alguém que está com ódio da igreja, perseguindo a igreja do Senhor. O texto deixa isso bem claro, né? Que Saulo ele perseguindo a igreja do Senhor. Mas quando olhamos para uma outra página, ou o texto um pouco à frente, nós já vemos um homem totalmente quebrantado, que caiu ao chão, que recebeu a palavra de Deus, que já levantou chamando Jesus de Senhor e pronto para fazer a obra. Então parece, de uma forma, quando nós olhamos de uma forma rápida, parece que Saulo era um homem ruim e de repente ele cai do cavalo e levanta um homem bom. É isso que nós entendemos. Mas na verdade não é isso, amados. É claro que Deus, o agir invisível do Espírito Santo de Deus, já estava agindo na vida de Saulo. Aleluia. Já estava agindo, já estava o convencendo há muito tempo, amados. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, muitas vezes nós caímos no erro de olhar para ela e dizer assim: está aí um atribulado, ou está aí uma atribulada, mas nós não sabemos, amados, na verdade, o quanto o Espírito de Deus tem trabalhado nessa vida, o quanto Deus, na verdade, tem regado esse coração. Se olhasse para a minha vida 2 dias antes de eu me converter, diria que eu não ia para lugar nenhum. Se você conversasse comigo 2 dias antes da minha conversão, você ia falar assim: nossa, esse rapaz não tem futuro nenhum. Mas 2 dias depois eu estava prostrado na presença de Deus, e o Senhor tinha me libertado das drogas, da bebida, e tinha feito uma grande obra na minha vida. Então, amados, nós não podemos, na verdade, julgar por aparência, porque o agir invisível de Deus ele trabalha de uma forma que nós não percebemos. Quando nós olhamos para a vida de José, 2 dias antes de Faraó chamar José e ele ser o governador do Egito, quem que ele era? Um preso, desprezado por todos, mas 2 dias depois ele era governador do Egito, porque Deus estava trabalhando na vida de José, amados. E eu creio que Deus tem trabalhado na minha vida e na sua vida, ainda que as pessoas que estão em nossa volta não percebam, mas Deus está agindo ao nosso favor. E eu creio de verdade, amados, meditando nessa palavra, eu creio de verdade que um mover, um divisor de águas na vida de Saulo, por mais que ele consentiu com a morte de Estevão,
Mas quando Saulo viu Estevão, no capítulo de número 7, pregando, que Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, amados. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Saulo viu Estevão pregando, ele ficou de boca aberta. Por mais que ele consentiu na morte, mas ele nunca viu alguém pregar daquele jeito. Ele nunca viu no meio dos fariseus, ele nunca viu no meio dos doutores, ele nunca viu no meio dos saduceus, dos religiosos, alguém com a intrepidez de Estevão. Ele nunca viu alguém com a sabedoria de Estevão. Ele nunca viu alguém expor as Escrituras como Estevão expôs as Escrituras. Que sabedoria, que palavra, que intrepidez, que autoridade. Com certeza Saulo ficou de boca aberta. Quem é que estava usando aquele homem? Quem é que estava por detrás daquela ministração? E como se não bastasse, quando Estevão é apedrejado, Saulo poderia pensar no seu coração: agora ele vai amaldiçoar, agora ele vai mostrar quem ele é. E a Bíblia Sagrada nos diz que Saulo olha para os céus, ele vê os céus abertos, e o seu rosto brilha como o brilho de um anjo, e ele olha para os céus e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero acreditar que aqui foi um divisor de águas na vida de Saulo, amados, quando ele viu a ministração e o poder do Espírito Santo sobre a vida de Estevão. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós como igreja, porque foi isso que Deus falou comigo quando eu estava aqui no começo do louvor. Amados, nós precisamos buscar fome, sede, e Deus vai derramar sede e fome sobre essa igreja. Deus vai derramar sede, Deus vai derramar fome. Porque Saulo e todos aqueles que estavam ali ficaram admirados de ver Estevão ministrando. E nós como igreja, lá atrás, nós ficávamos admirados, nós ficávamos de boca aberta quando Deus batizava com o Espírito Santo. Nós íamos para a igreja pensando assim: hoje Jesus vai libertar, hoje Jesus vai curar, hoje Jesus vai transformar, hoje Jesus vai levantar profeta, hoje Deus vai dar visões, hoje Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Nós tínhamos esse desejo no nosso coração, amados, mas a igreja começou a flertar com o sistema mundano. A igreja começou a flertar. Sabe por que nós passamos tanto tempo na internet? Porque muitas vezes é isso que nós admiramos. É isso que nós admiramos. São os vídeos, são os youtubers, são as histórias, é a sabedoria deles. Nossa, que sabedoria! É, irmão, Deus tem sabedoria para nós. A Bíblia diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A igreja parou lá em Cantares, capítulo de número 5, amados. A Bíblia diz que em Cantares, capítulo de número 5, Cantares, capítulo de número 5, vai dizer que a esposa, ela finge indiferença para o esposo. Quem é a esposa, amados? Quem é a esposa? Pergunta para você: sabe quem é a esposa? Diga para ele: a esposa somos nós. A esposa somos nós, amados. Em Cantares, ele faz uma alusão, dizendo que a esposa, ela mostra indiferença. Cadê aqui Cantares capítulo 5, por favor? Cantares capítulo 5 mostra, na verdade, a indiferença. Olha só, aqui é o esposo falando. Quem é o esposo? Jesus. Você sabe que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de você, irmão? Você sabe que o Espírito de Deus tem ciúmes de você? Você sabe disso? Foi isso que Deus falou comigo aqui quando eu estava. Ele fala para a minha igreja que eu tenho ciúmes dela. Deus, ele tem ciúmes da gente ficar tanto tempo flertando com coisas que não é dele. Sabe por que as pessoas não abrem mais a Bíblia, não querem mais saber da palavra? Porque a palavra já não nos interessa mais.
palavra. Nós tínhamos fome da palavra. Hoje nós vamos ler a palavra. 5 minutos estamos abrindo a boca, amados. Estamos flertando com outras coisas. Estamos flertando com outras coisas. Mas é noite de nós voltarmos a buscar o Espírito Santo de Deus. É noite de Deus derramar sobre a tua igreja fome, sede, desejo, vontade, paixão pelo Espírito Santo de Deus, pelas coisas do Senhor, amados, pelas maravilhas do Senhor. Nós não víamos defeito de ninguém. Entrávamos na igreja, aos cultos de oração tinha fila para entrar na igreja. Nos cultos de oração tinha fila para entrar na igreja. Tinha fila, porque nós sabíamos que Deus faria maravilhas. Nós tínhamos sabendo que Ele faria maravilhas. Tinha filas nos nossos cultos de oração. Mas o que aconteceu? É noite de nós buscarmos a Deus. É noite de nós nos rendermos ao Senhor. Olha o que o noivo diz. Já vim para o meu jardim, uma minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos meus, bebei abundantemente, amados. Versículo 2. Agora a igreja, ó, a noiva. Eu dormia, mas o meu coração eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Agora olha o que a noiva vai responder. Já despi as minhas vestes, como os a tornaria a vestir? Já lavei os meus pés, como tornaria a sujar? O noivo está preparado. O noivo, ele está com mirra, ele está adornado, está preparado. Está preparado para um relacionamento, está preparado para visões, está preparado para coisas grandes, está preparado para derramar dons espirituais, está preparado para libertar, está preparado para curar, está preparado para batizar com o Espírito Santo. Mas a noiva está dormindo. E sabe o que ela diz? Ela diz assim, ó: eu já deitei, como que eu vou levantar? Como quem diz? É muito trabalho. E quando ela desperta, leia esse texto depois, amados. Quando ela desperta, ela vai procurar um noivo e já foi embora. Porque ele tem um tempo, amados. Quantos aqui já teve essa experiência de sentir o toque do Espírito? E aí você diz, não, eu não vou agora. Quem já sentiu isso? Você sentiu o toque, ele te chamando, ele te procurando, e aí você sente aquele toque, aí você diz, não vou agora, eu vou fazer tal coisa. Aí depois quando você vai, é como se tivesse passado. Amém, amados? Então nós precisamos voltar a desejar essas coisas. Nós precisamos voltar, amados, em nome de Jesus, a ficar admirado com as coisas de Deus, ficar admirado com a presença de Deus, ficar admirado quando Deus usa, quando Deus ele trabalha em nosso meio, amados. Quantos testemunhos nós tínhamos para contar. Agora Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê que Deus está trazendo sede para a sua vida? Você crê que Deus está trazendo fome para você, meu querido, em nome de Jesus? Sede, fome, como foi louvado aqui nessa noite. Deus está trazendo sede para essa igreja. Deus está trazendo fome para o seu coração. Israel, sabe por que Israel não viu a glória de Deus? Porque flertava com as outras nações. Deus, eu sei que é uma palavra dura, mas Deus chamou uma noiva e não uma prostituta. Amém. Que fica flertando e fica com cheiro de amante e depois vem buscar o seu Senhor. Fica com cheiro de amante, aí depois vem
fala, derrama na tua glória, Ele não vai derramar. Porque Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. E quando se fala de prostituir, não fala de físico, mas é flertar com esse sistema mundano. Flertar com esse sistema mundano. Moisés não, Moisés era apaixonado por Deus. Moisés era apaixonado por Deus. Por isso que Moisés disse assim: deixa-me ver a tua glória. E Deus disse: olha, ninguém me viu e ficou vivo, mas eu vou passar de costas e você vai ficar na penha da rocha, e eu vou mostrar minha glória para você, Moisés, de costas. Irmão, oh meu Deus, que coisa linda. Você imagina Deus, o Deus que a terra é estrada dos pés dele, Ele passando e você vendo Ele de costas, irmão. Aleluia. Que visão que Moisés teve. E nós precisamos almejar essas coisas, irmãos, em nome de Jesus. Nós precisamos desejar essas coisas. Glória a Deus. Saulo não via essas coisas. Na religião de Saulo não tinha essas coisas. Saulo conhecia, na verdade, da letra, ele conhecia dos originais, ele era um poliglota, era um homem muito sábio, muito zeloso. Mas ele nunca viu, ele nunca sentiu. Quando ele olhou para Estevão, ele ficou admirado. Amados, nós precisamos voltar a ter orgulho de quem nós somos em Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e ficarem admiradas por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Olhar para mim e para você e ficarem admiradas por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Saulo não estava à procura de Deus, porque ele achou que ele tinha, mas Deus estava à procura de Saulo. E vai ter um encontro com ele aqui nesse texto, como nós lemos, vai ter um encontro maravilhoso com Saulo. Amados, tem 3 formas principais de Deus se revelar ao homem. Isso tanto para atraí-lo, como nós que estamos na igreja. 3 formas principais. E as 3 estão aqui no texto. Primeiro, Deus, Ele se revela pelas circunstâncias. Amém? Pelas placas, as circunstâncias. E às vezes a circunstância, ela te cansa, mostrando o quê? Que nós precisamos deixar de fazer as mesmas coisas para não ter os mesmos resultados. Então, uma forma de Deus se revelar é pela circunstância. Ah, eu estou cansado de fazer isso e ter o mesmo resultado. Então Deus está te falando: muda, porque eu vou derramar da minha glória sobre a sua vida. É uma forma de Deus. E como que eu mudo? Mude a sua oração primeiro. Amém, amados? Comece a mudar primeiro a sua oração. Amém, igreja? Amém. Então, a circunstância mostra para nós se nós estamos no caminho ou não. As circunstâncias mostram se nós estamos como Saulo ou se estamos como Paulo. A circunstância vai te mostrar, ela vai te dar placa. E as placas são importantes. Não ignore as placas. Amém, amados? Amém. Não ignore as placas. Zaqueu era um publicano que estava cansado da sua vida. Ele queria uma mudança, ele queria algo novo, ele queria uma transformação, ele queria um avivamento, ele queria ver Jesus. E a Bíblia diz que ele não poupou esforços para isso, amados. Ele não poupou esforços para isso. Então, primeira forma de Deus se revelar, através das circunstâncias. Segunda forma que o texto diz que Deus pode se revelar, tanto para te atrair como você está na igreja. Segunda forma, através da voz dele. Porque a Bíblia diz que Saulo ouviu uma voz. Saulo ouviu uma voz. Agora aqui no caso, no texto, é uma voz audível, igual vocês estão ouvindo a minha voz nessa noite. Mas Deus, Ele fala pela palavra. Amém, amados? Amém. Deus dificilmente Deus fala como falou com Saulo. Geralmente Deus fala pela sua palavra. Pela sua palavra. Deus pode usar um profeta? Pode. Mas geralmente Deus, Ele fala pela sua palavra.
Terceira forma de Deus se revelar é no nosso interior. Amém? Deus se revela no nosso homem interior. Aleluia. No nosso homem interior. No nosso espírito, né? Nós sabemos que é Deus falando conosco. Quem tem essa experiência, amado? De Deus falar com você no seu homem interior. E sobe para a sua mente, às vezes. Não inicia na mente, mas sobe para a sua mente. Não inicia na mente, mas sobe para a mente. Aí você fala, não é meu, isso aqui não é meu. Isso aqui também não pode ser do diabo. Então isso aqui é de quem? De Deus. Então essa é uma forma que Deus fala conosco e se revela para nós. É uma sabedoria que sobe e você fala, meu Deus, isso aqui é Ele falando comigo. Amém, amados? Deus fala conosco no silêncio, não no barulho às vezes, no silêncio. E Deus fala conosco. Por exemplo, quem aqui é salvo? Levanta a mão, deixa eu ver, quem é salvo de verdade? Aí teve uns que não levantou, não, quero ver de novo. Quem aqui é salvo, levanta a mão. Quem é salvo? Agora pergunta para o irmão, quem te falou isso? Mas você tem certeza, sim ou não? É assim que Deus fala com a gente. É assim que Deus nos convence. Nós temos certeza. Mas quem falou? É Ele. É Ele que fala conosco. Amém, irmãos? Nós sabemos, nós temos certeza. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós temos a certeza, amados. Quem convenceu você para vir hoje aqui na igreja? No culto. Mas não teve uma voz audível. Eu acredito que ninguém falou assim, Douglas, vá lá na minha casa. Pode acontecer? Pode, amados. Mas você sentiu algo, se programou, deixou as coisas de lado e falou, eu tenho que estar naquele culto. Amém. Amém, amados. É assim que Deus se revela para mim e para você. E foi assim que Deus se revelou para Saulo. Agora entenda que Saulo, a luz da religiosidade de Saulo, era uma luz que deixou ele em trevas. E amados, de verdade, nós temos que tomar cuidado para saber qual é a luz que está nos guiando. Porque a luz da religiosidade, ela não produz libertação. A luz da religiosidade não produz transformação. A luz da religiosidade não tem poder de mexer com o seu caráter. Somente a luz do Espírito Santo de Deus. Amados, os budistas, eles acham que estão na luz. O povo do Hamas, eles acham que estão na luz. Os kardecistas acham que estão na luz. As religiões acreditam que eles estão na luz, mas a luz que eles estão é igual à luz que Saulo estava. É uma luz que não transforma, é uma luz que não liberta, é uma luz que não te muda, é uma luz que não produz efeito na sua vida. Então nós precisamos nos perguntar qual é a luz que tem nos guiado, amados. Qual é a luz que tem nos guiado? Porque olha o que diz em Lucas, capítulo 11, versículo 34 e 35. Vamos ler comigo o 34? O 35. 1, 2, 3. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Agora o 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Forte, sim ou não? A luz que há em mim pode ser que seja trevas. Então eu preciso entender qual é a luz que realmente está em nós. Amém, amados? Amém. É a luz. Porque a luz, ela expõe as trevas.
E tudo começa com luz, amados. E se não for a luz, nós continuamos em trevas. E nós, como igreja, precisamos querer enxergar nitidamente, amados. Amém? Nitidamente. A Bíblia diz que havia um cego em Betsaída, o cego de Betsaída, se eu não me engano é Marcos capítulo 8. Diz que quando Jesus ele chegou naquela aldeia, ele encontrou a multidão, trouxe esse cego para Jesus. E o interessante é que quando Jesus pega aquele homem e tira ele da aldeia, Jesus ele toca nos seus olhos, é o homem onde ele faz ali o lodo e coloca nos seus olhos. E Jesus pergunta para aquele homem se ele está enxergando alguma coisa. Sabe o que ele diz? O que ele diz? Homens como árvores. Ele diz: estou, mas eu estou vendo homens como Árvores. Agora esse cego traz uma lição para nós maravilhosa. Porque para quem está cego, enxergar como árvores, homens como árvores, não está bom já? Sim ou não? Sim. Você não enxergava nada, agora você já está enxergando alguma coisa. Não é? E nós nos contentamos na nossa caminhada. Eu não enxergava nada, mas já estou enxergando pouco. Eu já conheço alguns versículos. Eu já canto nas irmãs. Eu já canto nos varões, nos jovens. Eu já fui até batizado com o Espírito Santo. Eu oro 1 hora, eu oro meia hora por dia, então eu já estou enxergando. Mas esse cego aqui, ele nos traz uma lição, sabe por quê? Porque Jesus vai dar o segundo toque nele, para que ele enxergue nitidamente. E nós não podemos cessar o nosso coração enquanto nós não enxergarmos nitidamente. Deus ele tem visão para nós, amados. Deus ele tem luz do Espírito Santo para a nossa vida. Deus ele tem luz para o seu casamento. Deus ele tem luz para a sua vida sentimental. Deus ele tem luz para a sua vida espiritual. Mas nós precisamos querer e almejar e buscar a luz do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Saulo ele viu uma gloriosa luz. Ele viu uma gloriosa luz, amados. E nós precisamos querer enxergar nitidamente. O que eu enxerguei no ano de 2025, no ano de 2026 eu preciso enxergar melhor. O que eu enxerguei no ano de 2024 em relação à igreja, em relação à adoração, em relação à família, em relação à minha vida, minha comunhão com Deus, eu preciso enxergar melhor. Eu preciso ver nitidamente. Deus precisa tirar a escama dos meus olhos. Deus precisa tirar essa escama dos meus olhos. E às vezes não é uma questão só de luz, é uma questão de distância. Amém, amados? Por que nós pecamos? Diga pecado. Pecado. Diga mais animado. Pecado. Pecado. É errar o alvo. Agora, por que eu erro tanto o alvo, irmãos? Porque esse pecado, teologicamente falando, é errar o alvo. Por que eu erro tanto o alvo? Por falta de luz? Por falta de revelação? Por falta de conhecimento? Por falta de busca? Por falta do quê? Muitas vezes é por falta de proximidade. Amém, amados? Nós erramos o alvo por falta de proximidade. É uma questão de luz, mas é uma questão de distância também. Eu peguei aqui Todos estão vendo aqui um copinho? Tem uma bolinha aqui dentro, ó. É aquele pula-pula. R$500 para quem daí acertar aqui. Ó, vai. Não no copo, aqui dentro. Quem quer tentar? Meio da igreja. Quem acha que acerta? Aí no meio da igreja. Quem acha que acerta? Vai acertar ou não vai? Quer fazer fila aqui? 100 por 5. Se acertar eu dou 100, se errar eu dou 5. Se acertar eu dou 100, vai. Quer tentar? É mais.
Agora, é porque eu era melhor que vocês de mira? Não. Só era uma questão de luz? Não. Mas por que eu acertei? Então não vou errar, Ó, de novo, tá? Vamos! Quer de novo? Eu não vou errar. Eu não vou errar o alvo, Não vou errar o alvo, ó. Acho que até de olho fechado. A distância. Não é só uma questão de mira. Não é só uma questão de ser melhor que o outro. Mas é uma questão de proximidade. Aleluia. Então, se nós queremos acertar o alvo, como igreja, precisamos da luz, não da religiosidade. A DEC não pode ter uma luz de religiosidade, de religião, mas a DEC tem que ter a luz da comunhão, a DEC tem que ter a luz da revelação, a DEC tem que ter a luz da paixão por Cristo, e não a luz da religiosidade, porque a luz do sistema religioso é a pior coisa que tem, amados. Só te dá cargo sobre cargo, peso sobre peso, e você não consegue sair do lugar. A igreja, ela é um instrumento de Deus que ela pode ser o melhor lugar para a nossa vida, e deve ser o melhor lugar da nossa vida. Nós precisamos desejar estar nesse lugar, nós precisamos nos programar para estar nesse lugar, nós precisamos de forma ardente querer estar nos cultos e nesse lugar, amados. Mas quando nós estamos na luz da religiosidade, irmãos, quando sabemos que não tem culto, a gente põe até uma mãozinha. Por quê? Porque se torna um peso, se torna um fardo. O culto é olhar para o irmão, é olhar para outro, é ver problema, é ver dificuldade. Mas o Senhor está derramando sede e Deus está derramando fome sobre as nossas vidas, amados. Para que nós nos aproximamos dele e que a luz que venha nos guiar não seja a luz da religiosidade, mas seja a luz de Cristo. Seja a luz do Espírito Santo de Deus, amado. Porque a luz do Espírito Santo, ela não deixa você continuar andando da mesma forma. A luz do Espírito Santo não vai deixar você andar do mesmo jeito. Porque ela faz divisão entre a luz e as trevas, amados. Você não vai ser mais o mesmo. Ela vai te guiar pelo caminho da verdade. Ela vai me guiar pelo caminho da verdade. Amém, amados? Ela vai nos guiar. A Bíblia diz que quando Saulo ele vê aquela luz, que não é a luz da religião, que não é a luz que Saulo conhece, quando ele vê aquela luz, ele cai. Ele cai, amados. Saulo, ele ficava de pé diante dos imperadores, dos governadores, do sinédrio, dos religiosos, mas diante de Cristo, ele não ficou de pé. Diante de Cristo, ele teve que se prostrar. E quando nós não nos prostramos diante de Cristo, nós nos prostramos diante do sistema. Mas Saulo, ele não se contém. A Bíblia Sagrada diz que ele cai, amados. Agora ele vai ficar prostrado? Não. Ele se levanta. E quando ele levanta, ele já se levanta totalmente diferente de como ele caiu. Totalmente diferente. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: pastor, você crê no cair do Espírito? No mover, no cair do Espírito? Sabe? Quando a pessoa põe a mão e você cai? Eu creio, irmãos. Eu creio. De verdade. Porque Daniel, na presença de Deus, ele caiu, sim ou não? Não teve forças, ele caiu. A Bíblia diz que lá em 2 Crônicas, quando o templo foi inaugurado, veio uma glória tão grande sobre o templo ali, que os sacerdotes não podiam ficar em pé. Diante da glória de Deus, a gente cai, irmãos. Agora, o problema não é cair, é como nós nos levantamos. Caiu. Teve uma experiência, mas levantou o mesmo. Caiu, mas levantou pior ainda. Toda experiência de Deus, amados, ela traz o fruto. Amém, amados? Então o problema não é cair, o problema é como nós nos levantamos. Porque tudo que Deus dá, Ele dá experiência, amados.
E a experiência de Deus, ela traz o fruto. Aleluia. O diabo pode imitar muita coisa, mas ele não imita o fruto. Aleluia. Amém, amados? Amém. Ele não imita o fruto. O falar em línguas, ele traz um fruto. O derramar do Espírito, ele traz um fruto, amados. Amém, amados? Você vai ver que Saulo, ele cai com aquela gloriosa luz, mas quando ele levanta já dizendo: Senhor, o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? É algo maravilhoso, amados. Aleluia. É algo maravilhoso. E saber que essas coisas, essa proximidade, a luz do Espírito Santo de Deus, o derramar do Espírito, essa conversão, essa glória, essa transformação, tudo que aconteceu na vida de Saulo está disponível para a igreja, amados. O que aconteceu na vida de Saulo está disponível para nós. Amém? Ah, mas é outro tempo, mas Deus é o mesmo. Ele não precisa fazer a mesma coisa comigo e com você. Nós não precisamos ir lá no caminho de Damasco para ele repetir aquilo que ele fez na vida de Saulo. Não, Deus, ele tem uma experiência para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um de nós, amados. Mas o que nós precisamos entender nessa noite é que Deus está chamando a sua igreja. Deus, ele está proclamando, ele está chamando a sua igreja para a proximidade. Para a proximidade, amados. Para que a gente não venha continuar errando o alvo. Para que nós estejamos próximos dele. A Bíblia vai relatar que Saulo, ele ouve uma voz. E a voz que ele ouve conhece o nome dele, porque diz: Saulo, Saulo. É uma voz que sabe do nome dele. Não é uma voz qualquer. É uma voz que sabe do nome dele. É uma voz que sabe o que ele está fazendo, porque diz assim: ó, por que me persegues? Então é alguém que conhece o nome de Saulo e é alguém que sabe que ele está perseguindo. Amados, Deus, ele sabe de tudo e você sabe disso. Hoje de manhã nós fomos ali no monte, buscar a Deus no monte. E irmãos, de verdade, isso a pastora sabe que eu não tenho esse costume. Eu nunca fui atrás, por exemplo, de profeta. Nunca fui em uma igreja, em um profeta. Não, porque eu creio que quando Deus quer falar comigo, ele me acha. Ele sabe onde eu estou. Sim ou não? Amém. Então Deus sabe onde eu estou, né? Se Ele quer falar comigo, eu aqui ou na rua, onde for, Deus, ele me acha e ele fala com a gente de forma particular. Mas nós estávamos lá no monte, eu cheguei, então nós chegamos e conforme nós subimos o monte, então eu cheguei, me ajoelhei e os irmãos que estavam conosco, o pastor Jefferson, a missionária, minha esposa, eles vieram chegando atrás. Mas eu já estava ajoelhado. E tinha um homem assim, a uns 4 ou 5 metros assim de nós. E claro, como é um monte ali, né? E o homem estava ali parado, de pé. Mas irmãos, em nome de Jesus, eu dobrei o joelho e eu pedi algo para Deus assim, bem baixo, porque a gente não começa. Geralmente não começa a oração alta, né? Oh, Deus! Não, eu comecei bem baixo a oração e pedi algo para Deus. E quando eu me levantei, depois eu fui perto desse homem, estava orando perto dele e tal. Enfim, os irmãos orando e nós orando ali no monte. Aí esse homem me chamou e falou assim, e ele veio e falou: tem algo de Deus para você? Né? Eu falei: não, se é de Deus, amém. E ele falou para mim, vamos dizer, exatamente a primeira palavra que eu falei na oração. Ele disse assim: ó, você começou a oração nesse monte com essa palavra. Eu falei: mas é impossível ele ter ouvido a primeira palavra que eu falei. E aquele homem, ele começou, amados, a falar, né? E como ele sabia que eu era pastor, sendo que eu estava de camiseta, e nem o irmão me chamou de pastor, e ele falou que eu era pastor, e ele falou da DEC, e ele
começou a falar e dar direções e dizer aquilo que Deus faria no meio de nós aqui. O que eu quero dizer é que Deus tem as suas profundidades, amados. Deus tem as suas profundidades. Deus ele tem os seus profetas, ele tem suas profundidades, amados. E aquele homem ele começou a falar. Eu poderia falar assim para ele: eu não sou pastor, o que você está falando? Eu não sou pastor, quem te disse que eu sou pastor? Sim ou não? Ele não correria esse risco, irmão? Eu falo: mas você está me falando que eu sou pastor? Não está escrito, eu não sou pastor. E eu ia falar para ele: como o senhor sabe que eu estou na frente de um rebanho? Mas ele falou, amados, assim, como se diz, assim, falando como na frente do rebanho, dando toda a diretriz na frente do rebanho. Então, Deus, ele tem suas profundidades. Deus tem suas profundidades. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Por isso que nós precisamos estar apaixonados, desejosos, o coração queimando pelas coisas de Deus, impressionados com a glória de Deus, impressionados com aquilo que Deus, amados, Ele já fez na nossa vida, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amados, Deus, Ele trabalha de uma forma silenciosa, mas Ele é um Deus estrondoso, é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus glorioso, amados. E Deus, Ele tem profundidade. A Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amados. Paulo, ele foi muito ousado nos versículos e muito inspirado, porque ele diz que aquilo que o ouvido não ouviu, quer dizer que os profetas do Antigo Testamento não ouviu, aquilo que os olhos não viram, quer dizer que os profetas do Antigo Testamento, por mais que eles viram, eles ainda não viram tudo, e aquilo que não desceu ao coração do homem, Deus, Ele preparou para mim e para você. Deus, Ele preparou para aqueles que o amam. Mas o relacionamento com Deus, a proximidade, a luz do Espírito Santo queimando em nosso coração, ardendo em nosso coração, aonde nós priorizamos as coisas de Deus, aonde nós priorizamos a palavra, aonde nós priorizamos as revelações, aonde nós meditamos na direção que Deus tem nos dado, aonde nós meditamos nas maravilhas do Senhor. Não é um caminho fácil, amados. A nossa alma e a nossa carne, ela tem dificuldades, porque nós somos ansiosos. Nós somos igual esses namoradinhos de hoje em dia. Fica com um, já quer ficar com outro. E tem uns meninos que gostam de ficar assim ou não? É assim ou não? Tem gente que eu fico com um, aí Jesus volta e ele fica, porque ele gosta de ficar, né? Quem gosta de ficar, Jesus volta e ele fica também. Nós somos igual esses namoradinhos. A gente já namora, irmão, a gente já quer logo intimidade. A gente já quer logo ir pro ápice do negócio, se é que vocês estão me entendendo. Os namorados de hoje em dia é assim. Mas com Deus não, irmãos. Com Deus Ele vai se revelando para você de glória em glória. Primeiro Ele vai te preparando, Ele vai te libertando, Ele vai trabalhando na sua alma para ver se não é só emoção, se você não está buscando só por emoção. Aí Ele vai ver os seus sentimentos, aí vai ter umas batalhas, mas aí você vai buscando, você vai vencendo, Ele vai te libertando, Ele vai te preparando, Ele vai se aproximando, Ele vai falando com você, e você vai começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E a coisa mais gloriosa, amados, a minha amada, ela sabe, às vezes eu falo para ela, deixa eu ficar um pouco com ele, você tem alguma coisa para fazer assim? É porque eu gosto de falar alto, sabe? De me derramar mesmo, então aí eu fico meio com vergonha. Eu falo assim: você tem uma cooperativa para você fazer? Quase que eu dou um cartão. Você já deu um cartão, mas não tem uma cooperativa, É sério, pastor. Sabe por quê, amado? Sabe por quê? Porque eu não
vejo a hora, eu não vejo a hora, amados, de ficar na presença dEle, de derramar ali, de chorar, de colocar todas as coisas, de adorar, de agradecer, de sentir a presença dEle na minha vida. E eu sei que você tem essa experiência também com o Senhor, e Deus, Ele tem essa experiência para nós, amados. Mas primeiro Ele tira a nossa emoção, sabe? Porque a gente é ansioso. Já busca 3 dias, se o anjo não descer com a placa, a gente já não quer mais. Deus, quer saber, esse negócio aí é só com o Marcos mesmo. Parece que Deus faz acepção de pessoa. Irmãos, Deus não tem os seus queridinhos, não. Deus, Ele não tem o seu grupinho, não. Deus, Ele quer derramar do seu poder e da sua graça sobre a vida de todos. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele não tem a sua patotinha, não. Não, vou derramar sobre aquela patotinha ali. Deus não tem panelinha, não, irmão. Deus derrama do Espírito sobre todos aqueles que buscam Ele de uma forma sedenta. A noiva diz vem, e o Espírito diz vem, e aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Ele só pede uma coisa: fidelidade. Tenha paixão, não troque Ele por uma série, não troque Ele por nada, e você vai ver a glória dele sendo derramada sobre a sua vida. Tenha fidelidade. Tenha fidelidade. Eu não estou dizendo que não deve ter distração, não, porque eu me distraio também. Não é isso. É que hoje nós já não entramos mais em distração. A distração virou tudo na nossa vida. Só temos distração. Se não está trabalhando, está se distraindo. Nós temos 2 coisas: trabalho e distração. Trabalho e distração. Trabalho e distração. E Deus, irmão, Ele quer derramar dons espirituais sobre essa igreja. Dons de maravilha. Sabe o que é dom de maravilha? Você crê em dom de maravilha ainda? Deus quer derramar dons de maravilha nesse lugar. Dons de maravilha. Que é o dom de maravilha? É maravilha. Desde a ressurreição de um morto, ou a purificação de um leproso, ou alguém levantar em cadeira de roda, e não porque nós, sem isso nós não vivemos. Não é isso. Nós queremos a presença dEle, nós queremos Ele. Mas quando você tem comunhão com Ele, você está misturado com Ele. Amém, amados? Você está misturado com Ele. Quando você está misturado com uma pessoa, você gosta do que ela gosta, você fala do jeito que ela fala, você se acostuma com o cheiro dela. Quando você está misturado com uma pessoa, se alguém, você começa a falar, gente, você começa a se vestir igual ela se veste. Glória a Deus. Aleluia. Você está misturado com ela. Para tirar ela de você, vai ter que mexer em você, porque está junto. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que se une com uma prostituta é um com ela, mas aquele que se une com o Espírito do Senhor é um com Ele. Irmão, faça propósitos. Faça: Deus, eu vou te buscar esse ano, eu vou te buscar. Glória a Deus. As emoções vão gritar, a alma vai gritar, as batalhas elas vêm, os sentimentos, mas vai chegar uma hora que você vai fechar as portas. Ai, é a coisa mais maravilhosa que tem. E quando você não faz isso, quando você não faz, o dia que você não faz, você fala: está me faltando algo. Eu não sei, está me faltando algo muito grande. Amém, amados? Saulo, ele foi transformado, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, se Deus pega um assassino, Deus pegou um assassino, um homem que matava, não tinha solo santo para ele. Se ele entrasse aqui, não tem solo santo para Saulo, e transformou esse homem no grande evangelista e missionário do Novo Testamento. O que Ele fará na sua vida? O que Ele fará na minha vida? Mas precisamos desejá-lo mais do que tudo. Desejá-lo mais do que tudo. Eu não vou
em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome. Qual é o nome do Senhor? Sérgio. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Amados, muitas vezes eu achei que eu estava perto. Pastor, foi umas 4 vezes que eu achei que eu estava muito perto. E Deus mostrou que eu estava longe. Muito longe. Nós nos enganamos. Mas as placas dizem aonde nós estamos. Porque não estamos satisfeitos. Às vezes tem um buraco dentro de nós. Carências, dores. E Deus está dizendo, se aproxima mais um pouco. Aleluia! Vem mais um pouco só. Houve um tempo que Deus nunca respondeu uma oração minha. Nunca. Uns 5 anos. Irmãos, olha só. Uns 5 anos. Eu não lembro de Deus ter respondido uma oração minha assim nitidamente. Mas eu buscava. E eu estava na igreja. E eu fazia a obra, viu? E eu ensinava, e eu pregava, e eu me submetia ao que tinha que me submeter. Mas sabe o que eu entendi? Não é que ele não queria responder, é que ele estava dizendo, vem mais um pouco. Aleluia! Você está achando que você está perto, mas ó, vem mais um pouco. Amém, amados? E tenha constância. Tenha constância. Porque nós somos peritos nisso, né? Em subir no monte, ficar 5 horas lá. E depois só subir no monte daqui 5 anos. Nós gostamos disso, dos extremos. Mas o relacionamento, o que faz você amar a sua esposa é que você vê ela todo dia. E você não vê a hora de querer ver ela. E se não sente isso, tem algo de errado aí. No mundo dos suricatos, hein? Né? O namorado, ele não tem chuva, não tem tempo ruim, não tem frio. O camarada, não é assim, Douglas? Não, era assim ou era? É assim, Douglas. É assim, ó. É assim. Não tem tempo ruim. Ah, tá faltando dinheiro, mas pro bombom não falta. No dia do aniversário, perfume. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Perfume no dia do... Senão ela olha para você e diz assim, que dia que é? Você não sabe que dia que é hoje, não? Porque isso é relacionamento. E quanto mais você quer ver, mais você quer. E sai para jantar, e conversa, e quer estar junto. E fala, meu Deus, mas que pegação que é essa? Mas quando começa a evitar, é porque já tem uma crise. Opa, por que está evitando? Porque não quer se ver mais. Por que agora qualquer garoinha já não vai buscar no ponto? Alguma coisa aconteceu? Com Cristo é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. A Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende e volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Porque Deus fará coisas grandes em nosso meio, amados. Amém? Eu quero orar por essa palavra em nome de Jesus. Quero orar por essa palavra. Segunda-feira nós não temos ainda teologia, não vai ser mais de segunda-feira. Quarta-feira, amados, sentimos muito falta da igreja. Mas eu creio que, eu não vou falar nada, eu creio porque assim, o culto, são 2 cultos, irmãos. 3 com a oração. Oração, então, tinha Pedro, Tiago e João. Mas eu não creio, pastor, de verdade, pastores, eu não creio, vocês um pouquinho estão comigo, eu não gosto de dizer assim, obreiro tem que dar. Sabe por quê? Porque tudo que é por força não é o correto. Relacionamento não é por força. Se vir porque o pastor está falando, não vai dar certo.
Eu penso assim. Eu penso que você veio porque você está desejoso, você quer. Aí sim. Aí dá certo. A mesma coisa é o culto de quarto, irmãos. O culto de quarto. Nós vamos sair daqui cheios da graça de Deus. Vamos para a nossa casa. Vamos ter uma noite abençoada. Amém, amados? Eu profetizo uma semana de bênção na vida de vocês. De direção de Deus, de graça de Deus. Do mover do Espírito Santo na vida de vocês. Eu profetizo em nome de Jesus. Mas nós já não vemos a hora de estar aqui quarta-feira de novo juntos. Porque junto é diferente, irmão. Junto é diferente. Por mais que o secreto é bom, mas junto é diferente. O secreto não faz o papel do coletivo e o coletivo não faz o papel do secreto. Amém, amados? Então, quarta-feira nós temos um culto abençoado. Quem vai pregar? O Espírito Santo. Aleluia. Glória. E nós vamos estar aqui levantando as mãos, adorando, se entregando para Ele, amados. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Vai te libertar, vai curar, vai saciar a sua alma. Vai saciar a sua alma. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite pela Tua presença. Pela presença do Teu Espírito Santo, meu Deus amado, que traz luz ao nosso coração, Pai. Senhor, nós te louvamos, ó Deus amado, em nome de Jesus. Desejamos, ó Pai, os dons espirituais, desejamos as coisas do Espírito, desejamos, ó meu Deus amado, a Tua face adorada, desejamos, ó Deus amado, o Senhor, meu Deus amado, em nosso meio, ó Pai. Senhor, nos conduzindo, meu Deus, nos direcionando, Senhor. Meu Deus amado, como Davi ele disse, não tire de mim a Tua presença. Meu Deus amado, não retires de mim o Teu Espírito Santo e não me lances fora da Tua presença. Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós queremos nos revestir do Teu Espírito Santo. Nós queremos nos encher do Teu Espírito Santo, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a adoração da Tua igreja. Nós te amamos, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Pai. Senhor, meu Deus amado, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te louva, a Tua igreja te engrandece, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, batiza com o Espírito Santo, sela vidas, ó Pai, para a glória do Teu nome, sela vidas para a glória do Teu louvor. Enche, meu Deus amado, esse povo, ó Pai, Senhor, do Teu Espírito, meu Deus amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Receba que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Vejo
Jesus.
glória.